Muito bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É com enorme satisfação que eu volto à sua presença para conversar com você sobre questões que dizem respeito à sua vida profissional, à sua carreira e ao seu futuro. Hoje eu gostaria de tratar com você sobre o seguinte tema: o que fazer quando se tem um chefe tóxico? Há 2 semanas atrás, eu estava conversando com um cliente em projeto de outplacement, o qual me falava sobre a sua experiência com um chefe tóxico. Segundo ele adoeceu, foi necessário tratamento psicológico, ele ficou internado por 15 dias no hospital e ele disse que viu a sua situação em cores negras. E, depois disso, a grande decepção. Agora, demitido, eu perguntei como ele se sentia. Ele disse: Gutenberg, eu me sinto tremendamente aliviado, porque se permanecesse naquela organização e com aquele mesmo chefe, o meu destino seria não apenas a demissão, mas talvez 7 palmos em um cemitério. Todos os dias eu escuto histórias iguais, inferiores ou superiores a essa, que tratam do comportamento de chefes que são tóxicos, que são selvagens, que são irracionais, pessoas totalmente destemperadas, despreparadas. Recentemente, eu estava conversando com um jovem filho de um grande empresário. E ele me falava do temperamento de seu pai. E que por esse motivo, ele não queria chegar perto dele para trabalhar com ele. Porque, de acordo com subordinados, o seu pai destrata-os como se eles fossem verdadeiros cachorros. Imagine isto em pleno século XXI. Não estamos falando nos dias do Ford, do Henry Ford, quando ele dizia que ele estava pagando a você, não para você pensar, mas para você trabalhar. O próprio pai do gerenciamento científico, o Frederick Taylor, ele dizia que você tinha de tratar os seus subordinados nos seus dias como se eles fossem bovinos. E para gerenciá-los, você tinha de tocar as sirenes. E quando aquela sirene disparava, você tinha de parar o que você estava fazendo e fazer a próxima coisa. Este mundo passou, mas mesmo assim nós ainda encontramos pessoas tiranas, tóxicas, doentes e que mereciam ser internadas para não destruir tantas vidas. Eu tenho aconselhado muitas pessoas que confessam para mim, com toda integridade, que tiveram câncer por causa do tratamento do chefe, que tiveram esta doença por causa de um chefe. E também sei de um com o qual trabalhei, que em plena sala de reunião, um de seus subordinados, diretores, teve um ataque de coração e morreu instantaneamente. O que fazer quando se tem um chefe tóxico? Primeiro, analise a situação. Não tome nenhuma decisão sem considerar cada peça do dominó. Caso contrário, você perderá o jogo. 2, documente tudo. Tudo que ele diz a você. Tudo, absolutamente. Se ele usa de palavrões, se ele lhe humilha, se ele denigre a sua imagem perante os seus colegas, se ele reprova todos os seus trabalhos, por melhores que eles tenham sido produzidos, documente absolutamente tudo. De preferência, que você também tenha testemunhos para esses fatos. 3, leve a situação à atenção dos departamentos ou das diretorias de recursos humanos. E se eles não operarem, se eles não forem eficazes no tratamento dessas questões, não tenha dúvida, use o hotline. Trate diretamente
com a matriz. E eu tenho certeza absoluta que, em sendo uma empresa multinacional de grande porte, as providências serão tomadas imediatamente. Eu já aconselhei pessoas que foram demitidas por este motivo. Eu sei de um presidente de empresa que perdeu o seu emprego, perdeu a sua posição, os seus privilégios, porque alguns de seus diretores tomaram um avião, foram até a matriz, levaram vasta documentação contra este executivo. Uma semana depois, uma equipe de auditores e um vice-presidente responsável pela região estava no Brasil para tomar as providências. E a primeira providência, proibiram que ele viesse trabalhar na segunda-feira pela manhã. Tomaram seu carro, tomaram absolutamente tudo. Lacraram o seu computador, etc, etc, etc. Use, portanto, o telefone. Não tenha medo, porque essas questões são tratadas com grande confidencialidade. Quarto, trate seus pares como aliados e não como inimigos, porque você vai precisar deles em algum instante. Então, quanto mais educado você for, melhor para você, melhor para a sua carreira. Quanto mais polido você for, quanto mais sincero, mais honesto você for no seu relacionamento, melhor para você. Quinto, isto aqui é extremamente importante, essa questão. Avalie as suas palavras. Meça as suas palavras para não proferir palavras que ferem, palavras que denigrem, palavras que maltratam e palavras que podem detonar a sua carreira. Portanto, avalie cada palavra. Lembre-se que a língua é um pequeno órgão na sua boca, mas que pode destruir a sua carreira. Quantas pessoas têm jogado as suas carreiras na lata do lixo? Por quê? Porque falaram demais, não mediram as suas palavras e também, quando vieram a se arrepender, era tarde demais. 6. Conquiste o apoio de sua rede social para a questão. Quanto maior for o número de testemunhas que você possa conseguir para comprovar a sua tese ou comprovar a sua queixa, melhor para você. E por último, foque sempre no positivo. Nunca use termos negativos nessa questão. Quanto mais positivo você for, melhor. Porque o indivíduo positivo, ele comumente é generoso, ele é esperançoso e ele contribui para a sua carreira. Portanto, tenha muito cuidado com essa questão e seja um sábio quando tratando com um chefe tóxico. Porque ele não apenas pode envenenar a sua carreira, mas ele pode levá-lo a óbito também. Eu agradeço a você pelo seu tempo. Sugiro que você adquira um dos meus livros, aqui expostos, como Cartas de um Coach Executivo a Seu Filho, Vulnerabilidades de um Executivo, Jovens Profissionais Hoje, Executivos de Sucesso Amanhã. Acredito que você terá em suas mãos uma boa literatura que poderão fortalecer a sua carreira. Eu agradeço a você mais uma vez pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!